E a coletiva pós-jogo de Rogério Ceni não pegou bem com a torcida do Bahia, não. A galera tá largando aço. Vamos acompanhar. Professor, boa noite. Depois de quarta-feira, você veio com o mesmo time a campo, né? Parecia estar com a classificação bem encaminhada, mas sofreu aquela pressão ali no segundo tempo. Queria saber qual é a análise que você faz dessa partida e se houve um receio de que o roteiro de quarta-feira se repetisse. Boa noite. Nós viemos com o mesmo time, primeiro porque nós não temos um jogo no meio de semana. Segundo, porque seria, na minha opinião, injusto tirar um ou outro jogador pelo fato de não ter obtido a classificação no meio de semana. Eu acho que eles precisavam encarar de frente a situação que nós... Eu tenho que parar por aqui. Primeiro ele fala que os jogadores que foram titulares contra o Rings e foram eliminados de forma humilhante é vexatório, gente. Perder para aquele time patético do Chile. Precisavam encarar a situação de frente. Até aí eu concordo 100% com o Rogério Ceni. Porque assim, eu vou tirar Jean Lucas e vou colocar Eric na titularidade contra a Juazeirense. Eu vou tirar William José e vou colocar Del. Agora eu vou tirar, sei lá, Eric Puga e colocar Sanabria. Velho, a torcida do Bahia ia vaiar do mesmo jeito. Só que quem ia ficar mais exposto na situação seriam os titulares do jogo de ontem, que seria hipoteticamente, tá? Um Del, um Sanabria, um Eric da vida, talvez um João Paulo lá no gol. Eu tô citando alguns exemplos aqui, tá, gente? Então, assim, sim, ele tinha que repetir o mesmo time, para que os jogadores que foram titulares, não só no jogo da volta, mas também no jogo da ida, ficassem expostos à situação e encarassem de frente essa eliminação vergonhosa. Porque com o tempo passando, naturalmente as vaias vão parar quando o Bahia voltar a ganhar jogos, né? Então, nesse primeiro momento que ia ter vaia pesada e crítica pesada, todo mundo tinha que encarar de frente a situação. Até aí eu concordo 100%. O senhor Jean Lucas, que não tá jogando nada, tinha que receber vaias pesadas do torcedor e tinha que encarar de frente a situação. Até aí eu tô com ele. Deixamos acontecer por não conseguir esse resultado, que era a nossa obrigação contra o Higgins classificar o Bahia a outra fase. Mas todos eles estão bem abatidos, tristes também. E hoje fizemos o nosso placar e infelizmente a gente às vezes se desconecta um pouco do jogo, né? Acho que eles ficaram um pouco cabisbaixos, eu acho que é compreensível, a vaia de hoje ela não vem de hoje, ela vem do último confronto, né? Mas você imagina você no teu trabalho, o jogo todo, o tempo todo, o teu turno de trabalho sendo vaiado, ofendido, isso tira também um pouco a concentração do jogador. Repito, não é de hoje, acho que o torcedor, assim como a gente, ficou muito triste, eu entendo nesse sentido, mas eu acho que o jogo em si não foi o maior obstáculo hoje, sim o clima, a pressão, o fato de vaia do começo ao fim, o torcedor paga o ingresso dele, tem o direito de vir se manifestar, logicamente, mas é contraproducente, independente do sentimento de tristeza, de raiva que o torcedor fica, que eu entendo perfeitamente, mas o atleta ele também sofre. Um jogador que pede um pênalti, um jogador que comete um erro, a gente, né, todos nós não queremos. É o 15º jogo do ano do Bahia. Nós infelizmente perdemos um único jogo por 1-0 e isso ocasionou a nossa desclassificação na principal competição. Então a gente entende a mágoa, a tristeza do torcedor, mas o atleta ele também sente o clima criado. Então, é um direito, claro, o torcedor paga seu ingresso, vem aqui sempre, coloca um número grande de torcedores, né? Ficou chateado, ficou triste, mas nós também ficamos. Agora, eu acho que é contraproducente a vaia durante todo o jogo. Acho que tem todo o direito de se manifestar, de demonstrar a insatisfação pelo resultado de quarta-feira, ou pelo resultado das duas quarta-feiras, né, que antecederam esse jogo. Porém, não é isso que vai ajudar o time nesse momento difícil. Rogério, mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? A torcida do Bahia, no jogo de ontem especificamente, agiu de forma correta. Mesmo de certo modo, isso atrapalhando um pouco a concentração dos guerreirinhos, né? Do Bahia. Guerreirinhos eu tô colocando bem entre aspas, tá, gente? Mesmo atrapalhando a concentração, tem que atrapalhar mesmo, tem que cobrar, até porque não precisa estar mobilizado, concentrado. A torcida tem que lotar a Fonte Nova para vencer da Juazeirense. E como era um jogo que era totalmente permissível ali a cobrança pesada, crítica, protesto, e é um momento de cobrar agora e chamar o time de pipoqueiro para ver se esse time toma vergonha na cara e ao longo da temporada e até na Copa do Brasil vá um pouco mais longe na competição. Não sei o que é que vai acontecer, acho muito difícil. Com esse grupo de jogadores e com esse treinador, acho difícil. Mas futebol pode acontecer. Então ontem especificamente tinha que ter cobrança pesada. E lógico que o Rogério Ceni vai ter esse discurso, né? De certo modo, para blindar o grupo, o ideal é que não houvesse vaias, porque vai prejudicar o grupo de jogadores de certo modo. Não é fácil você jogar um jogo todo sendo vaiado e cobrado pelo torcedor, mas eles também estão sendo vaiados e cobrados pelo péssimo desempenho deles no jogo da ida contra o Rings.
Torcedor, o que eliminou o Bahia da fase de grupos, né, ou da pré-Libertadores, não foi o jogo da volta. Não foi os pênaltis. Foi o jogo da ida, pô. Que tomou apavoro. Era pra tomar 2-3-0 no jogo da ida. Ali foi o jogo que, pelo amor de Deus, inaceitável. O jogo da volta, pô, beleza. Fez 2-0, tomou 2-1, venceu o jogo, pelo menos. A vitória veio. Agora, a eliminação aconteceu nos pênaltis, né? E o pênalti batido por Everton Ribeiro, hein? Nossa senhora. Aí tá, vamos pra um outro ponto aqui que... Aqui é que gerou a raiva, viu, da torcida do Bahia. Eu assisti essa coletiva todinha, viu, gente? No recorte 7.11, 7.12, no minuto 7, tá? Vamos lá. Torcedor para cima. Nossa vida. Rogério, boa noite. Ainda falando disso da pressão do torcedor para cima da sua pessoa, né? Quando você chegou no Bahia, há pouco mais de 2 anos, você chegou a falar que era a melhor oportunidade de trabalho no país. Diante das frustrações de eliminação de Copa do Brasil, Libertadores ano passado, Libertadores também esse ano, você ainda tem essa mesma percepção? Da eliminação da Libertadores do ano passado? Sim. Ah, porque você achou que nós íamos ser campeões da Libertadores os 2 anos? Poderíamos ter chegado a ser bicampeão da Libertadores. Dessa vez, na outra, não passamos da fase de grupo e essa não chegamos à fase de grupo, né? Eu acho que há uma evolução clara de 20... É absurdo, né? Porque eu quero voltar mais uma vez. A pergunta não tem nada a ver, assim. O jornalista, ele não fez uma pergunta agressiva, impondo que o Bahia tinha que ser campeão da Libertadores, não, pô. Nem esse ano, nem no ano passado. E ele já meio que desdenha da pergunta. E vamos lá, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Ó, a pergunta é bem simples. Você considerava o Bahia a melhor oportunidade do Brasil para trabalhar, né? Isso da pressão do torcedor para cima da sua pessoa, né? Quando você chegou no Bahia, há pouco mais de 2 anos, você chegou a falar que era a melhor oportunidade de trabalho no país. Diante das frustrações de eliminação de Copa do Brasil, Libertadores ano passado, Libertadores também esse ano, você ainda tem essa mesma percepção? No ano passado? Sim. Ah, porque você achou que nós íamos ser campeões da Libertadores os 2 anos? Poderíamos ter chegado a ser bicampeão da Libertadores. Ó, porque você achou que a gente ia ser campeão da Libertadores nos 2 anos? Mas em momento nenhum o jornalista perguntou isso, pô. Dessa vez, na outra, não passamos da fase de grupo e essa não chegamos à fase de grupo, né? Eu acho que há uma evolução clara de 23 para hoje. De 23 para 24, muita. De 24 para 25 também, muita evolução. Acho que de 25 para 26 caminhamos realmente... Não conseguimos, até agora, elevar o nível de futebol que a gente jogou. Há mudanças, há trocas, há um grau de investimento diferente de 23 para 24, de 24 para 25. Estamos sofrendo um pouco, temos que tentar melhorar. Eu sei que são 15 jogos, se eu não me engano, com 11 triunfos e 3 empates, apenas uma derrota. Nós temos que tentar melhorar. O torcedor tem anseio, né, pela chegada do Grupo City, de conquistas maiores, né, de conquistas grandes, ou de brigar por essas conquistas, né? Nós conseguimos 2 vezes ir para a fase de pré-Libertadores, não conseguimos ir além disso. Espero que a gente consiga nesse ano galgar mais degraus, brigar por coisas maiores. Mas eu não sei, ser campeão da Libertadores assim de um ano para outro, classificar pela primeira vez e ser campeão da Libertadores, eu acho que é difícil para qualquer time conseguir conquistar um título desse tamanho, saindo de uma briga de Série B para ir para a Libertadores, achando que você vai ganhar a Libertadores no primeiro ano. Eu acho que você tem que ter tudo que você quer conquistar na vida, você tem que estar sempre perto daquele objetivo. Você tem que ganhar experiência, você tem que treinar muito, repetir, enfrentar. Agora, o que saiu realmente, aí eu concordo com você, do planejamento, foi a eliminação precoce, né? Isso doeu muito para o torcedor. Eu acho que os jogadores também sentiram bastante. Assim, mais do que ninguém, para mim, essa competição é muito especial. Agora, eu não posso mudar o passado. Ele já aconteceu. Eu lamento muito, de coração. Tristeza, porque com o nosso time que nós temos hoje, nós temos condições de ganhar do Higgins em muitas vezes. Uma pena que erramos. Um erro no jogo muda o jogo, e isso nós pedimos desculpas, nos lamentamos muito pro torcedor com relação a isso. Agora, eu confesso de coração que vaiar aqui, nós não vamos conseguir executar melhor o nosso jogo. Com o apoio do nosso torcedor, com o aplauso, com o grito, com o incentivo, os jogadores tendem a conseguir. Com vaias, dificilmente nós vamos conseguir apresentar o melhor da nossa versão, mesmo achando que estamos abaixo um pouco de 2025. Boa noite, Rogério. Velho, em relação à eliminação do ano passado, é uma eliminação normal, velho. O torcedor pode criticar e tal, mas tipo, acontece. Tu pegou um grupo da morte com Inter, Atlético Nacional e Internacional. Teu primeiro ano de Libertadores, tu não vai em tese muito longe não, porque tu vai ter um elenco mais limitado do que a média dos times. E não é nem só a qualidade do elenco, é a questão do estar muito na competição, estar habituado com a competição, jogar muitas vezes a competição. Isso é um ponto importante, ser um time cascudo da competição. O Bahia tá começando agora, depois da SAF, depois de, sei lá, 20 tralalá anos, 30 anos,
o Bahia voltou para Libertadores. Então é natural que o time tenha que ganhar casca, tenha que ser eliminado, tem que ter aprendizados ao longo das temporadas. E o torcedor, de fato, quer um título o mais rápido possível, mas, de certo modo, a limitação do grupo de jogadores. E meio que na Intra-Lias ele fala um pouco disso também. No primeiro, segundo ano de investimento ali, terceiro ano, tu já acha que o time meio que tem condições de chegar na final do Libertadores? Ou não dá. Ainda tem a limitação do grupo, não tem muito pra onde correr. É só com tempo mesmo e com casca, né? De eliminações, ganhando mais experiência e tudo mais. É realidade também, de certo modo, tá, gente? Agora, o início da resposta dele eu discordo completamente da forma como ele respondeu, né? Vamos pra outra parte aqui agora, tá, gente? No minuto 10.10 não. Essa é a pergunta de sequência aqui agora da Copa do Nordeste. Ele responde também. Surgiu uma notícia nas últimas horas de que o Bahia teria solicitado à CBF se poderia voltar para jogar ainda esse ano a Copa do Nordeste. Sendo isso uma verdade, o porquê disso, já que se comenta bastante e se fala, eu próprio e outros colegas, sobre esse calendário péssimo que nós temos. Concordo. O porquê dessa solicitação, se realmente existe. Eu nunca solicitei, eu acho que seria muito legal jogar a Copa do Nordeste. Se fosse definido em dezembro que o campeão da Copa do Nordeste jogasse a Copa do Nordeste. Nesse momento, nós não temos interesse nenhum em jogar a competição. Não faz sentido porque nós não teríamos calendário, nós já temos um sub-20 que tem um campeonato brasileiro puxado, que tem vagas, tem rebaixamento já, né, desde o último ano. E nós temos aí os atletas profissionais e os atletas do sub-20 que fazem parte, então nós não teríamos nem condições de jogar. Nesse momento, não ficaria fora da programação para a gente jogar a Copa do Nordeste. Então, eu ao menos não tenho interesse nenhum em jogar essa competição nesse momento. Gostaria muito, por quê? Porque fomos campeões, gostaríamos de defender esse título, né? Mas como dentro das regras do começo do ano foi definido que a gente não jogava, não tem por que a gente jogar a competição. Boa noite, Rogério. Bom, gente, tá aí. A resposta em relação à Copa do Nordeste. É bom deixar bem claro que o Bahia consultou a CBF, tá institucionalmente falando. O Bahia fez uma consulta para poder participar da competição, perguntando se poderia disputar ainda a Copa do Nordeste. E a CBF não deu nenhuma resposta oficial ainda, e ainda não tem o calendário oficial de jogos e tudo mais. Mas é bom deixar bem claro que Rogério Ceni tá falando que ele não chegou a pedir absolutamente nada, tá? Agora, o clube institucionalmente sim se posicionou para jogar, tentar pelo menos jogar a competição, tá? Bom, de resto é isso. Agora a torcida do Bahia só vai sossegar mesmo no final da temporada se o Bahia ou, sei lá, ganhar uma Copa do Brasil, que eu acho quase que impossível, ou se o Bahia pelo menos se classificar de forma direta para a fase de grupos da Libertadores, porque essa eliminação pro Rings vai ficar remoendo até o final do ano. Pela razão óbvia, o campeonato acabou. O ano, entre aspas, do Bahia, eu sei que é um exagero, né? Meio que acabou. Não vai jogar a Copa do Nordeste. É a Copa do Brasil para tentar, né? Ainda, ver no que é que vai dar. E a Série A para tentar pegar um G4. É isso, porque de resto, tá difícil, viu? Bom, aquele abraço para todos vocês, tá, gente? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, rapaziada.